O tema de hoje é a fé versus o veneno mortal da murmuração. O apóstolo Paulo disse: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E agora ele começa a explicar quem é para Deus o injusto: aquele que não é convertido, aquele que não tem o Espírito Santo, aquele que é o homem natural. E ele diz: olha, nem impuro, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Maldizentes. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Que obra maravilhosa Deus fez na nossa vida. Vamos aprender hoje sobre esta questão do maldizente que não herda o reino. Oremos a Deus. Senhor Jesus, eu te engrandeço, eu te glorifico, eu te exalto, porque tens me dado um chamado santo, um chamado a proclamar virtudes, as virtudes do reino, da luz. E esta noite nós vamos trabalhar a mente e o coração com as questões da fé e da murmuração. Sabemos, Deus, que tu tens um plano perfeito para isto. Então usa-me, usa os meus lábios, minhas cordas vocais, para que a tua voz seja ouvida neste lugar e chegue até aos quatro cantos do mundo, através da internet e do satélite. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos do Senhor, pedras que vivem, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, aqueles que são a amada de Jesus, a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, meus filhinhos em Cristo. Hoje nós vamos mergulhar, como Paulo ensinou à igreja dos Coríntios, nas profundezas do coração de Deus. Vamos ouvir uma revelação que vai se estender por mais pelo menos 5 cultos, sobre o que é o maior veneno contra a fé. Hoje nós vamos aprender que a vida de muita gente está literalmente bloqueada, porque sua boca, sua língua é maldizente e murmuradora. Eu sei que isto é um tema muito difícil, intrigante e instigante de ser tratado publicamente. O que é murmuração? Murmuração é um mal que tem feito uma destruição muito grande no meio do povo de Deus. Desde a criação, ouça, isto não é recente, desde a criação ao livro do Apocalipse, nós vemos pessoas, povos, murmurando e produzindo murmúrios, gente se queixando sistematicamente, falando mal de alguém, de alguma coisa, difamando, desacreditando, dizendo mal, maldizendo, concebendo maus juízos, criticando. Tudo isto se chama murmuração. Mas o que leva uma pessoa
evangélica cristã ou sem ser, não importa. O que leva alguém a murmurar sistematicamente? Eu lhe diria alguns fatos, mas, por exemplo, uma ansiedade tremenda, ou uma falta de sabedoria, ou quizás uma falta de conhecimento bíblico. E talvez o caso mais forte seria não ter temor de Deus. Porque a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Só os loucos, os maldizentes e os murmuradores rechaçam. Então, murmurar é sinal de que estamos duvidando de Deus. Murmurar é porque a fé deu lugar à dúvida. Murmurar é abrir uma brecha para o inimigo. Quando as coisas não vão bem, quando as coisas não saem do jeito que queremos, ou quando não entendemos os planos de Deus, aí muitas vezes começa a reclamação, aí muitas vezes começa a murmuração, e é aí que muita gente erra. Então, murmura-se quando nos esquecemos de que o Deus a quem servimos é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, quando você esquece este valor bíblico, às vezes sai pela boca o que está aninhado no coração, que é um murmúrio, e claro, toda murmuração tem resultados negativos. Paulo escreveu aos Efésios e diz: olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quando as coisas não saem ao nosso gosto, quando as coisas não saem conforme imaginamos, a tendência do ser humano é murmurar, é criticar, é falar, é perjurar, é acusar. Isto é dramático, isto é venenoso. Acredita, amado, murmurar ou reclamar não traz solução. Porque o murmurador nunca está contente com as decisões ou de Deus ou as alheias. O murmurador é aquele que não está feliz porque uma outra pessoa já prosperou e ela não prosperou. O murmurador é aquele que quer sempre provar que o outro está errado e que ele é que está certo. Eu penso, à luz da Bíblia, pelo que eu andei estudando esses dias, que o murmurador é uma pessoa muito invejosa. Ela não é transparente. Ela é uma pessoa insatisfeita com Deus. Ela é a pessoa que reclama com Deus quase sempre. Se está sol, eu reclamo. Se está frio, eu reclamo. Se a igreja tem ar, eu reclamo. Se a igreja está quente, eu reclamo. Isto faz parte de um espírito que está desajustado e invejoso. É uma pessoa insatisfeita. E claro, se você me perguntar, apóstolo, quando os murmuradores, porque murmurador não é só na igreja, está em todo lugar. Ele é uma pessoa que tem um nível de espiritualidade zero. Às vezes até ingrato, é desrespeitoso, não tem sabedoria. Então a murmuração o que é? Agora vamos entrar naquilo que eu lhe quero falar esta noite. Todas as vezes que alguém murmura, está fazendo uma declaração antecipada de derrota. Eu já recebi líderes de outras igrejas, vieram ao meu gabinete para murmurar contra os seus líderes, contra os seus chefes. E eu fechei-lhes a boca. Porque eles estavam ali fazendo uma declaração antecipada de derrota. Uma afirmação de incredulidade. Uma desconfiança de Deus e dos planos e os propósitos de Deus.
Murmurar é duvidar de Deus, é não glorificar ao Senhor, é não crer no amor de Deus, nas promessas do Senhor, é não viver de acordo com o que Deus diz. Aí a pessoa murmura. Então, assim como no Antigo Testamento, nos nossos dias atuais, este é um mal que tem penetrado a igreja, a sociedade, as famílias. Tem causado grandes estragos, faz o povo perder a bênção. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de raiva, de ira, de ódio, é isso que eu vou propagar, porque a boca só fala o que o coração está cheio. Então, em primeiro lugar, o que é um murmurador? Nós vamos falar isso em Portugal, pastora Suelen. O murmurador é uma pessoa autodestrutiva. Ela se destrói assim em primeiro lugar. Porque a Bíblia diz, o maldizente, o murmurador não é do reino. Então ele é uma pessoa autodestrutiva. Veja o que aconteceu em Números 14, 27 a 30. Você sabe quando Deus mandou os espias à terra prometida, e depois pediu um relatório. 2 espias estavam de acordo com Deus, mas 10 deles foram contra Deus. E Deus diz em Números 14, 27, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Então, meu amado, não há lugar, não pode haver lugar para murmuração. Eu me recordo que quando eu comecei a vida espiritual, há 40 anos atrás, eu participava de uma igreja em Lisboa, que era uma igreja murmuradora. Se o pastor pregava forte, nós dizíamos, ele pregou muito forte. Se o pastor pregava calmo, ele já não é o mesmo, já perdeu a unção. Se o pastor falava em dízimos, como pode falou em dízimos? Se o pastor não falava, a turma dizia, esqueceu dos dízimos hoje. Então eu participava de um grupo de murmuradores. A igreja era murmuradora. A igreja estava ali marcando o passo, não progredia, ninguém novo entrava, os velhos ficavam cada vez mais velhos. Todo final de culto se juntava o grupo de jovens para murmurar contra o pastor, o grupo das irmãs para murmurar contra a mulher do pastor, as amigas da mulher do pastor para murmurar contra a diaconisa, e assim a igreja estava envenenada. Então disse, até quando eu sofrerei? Quer dizer que isto traz um sofrimento ao coração de Deus. Porque quando você está murmurando, insistente, falando, reclamando, queixume, você está duvidando de Deus. E Deus diz, eu estou sofrendo com esta congregação que murmura contra mim. E ele disse, eu tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Quer dizer que a murmuração é destrutiva, porque você murmura contra Deus. E ele diz, diz-lhe, por minha vida, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Então Deus disse, olha, como vocês murmuraram muito, como vocês falaram muito mal de mim, então de 20 anos para cima, todos vão morrer no deserto. Você vê, a murmuração é autodestrutiva. E ele disse, não entrareis na terra a respeito da qual eu jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, e todo mundo de 20 anos para baixo. E dos 20 anos para cima, vai morrer todo mundo. Pastor, mas isto então é sério? Eu vou lhe dizer, amado, eu temi e tremi quando eu comecei a fazer estes recados, a preparar os sermões, porque eu entendo que murmuração é uma fraqueza. Lembra que eu falo, a fé é dia a dia. E às vezes a pessoa ouve uma mensagem, chega a casa e começa a murmurar com a esposa, com o marido, com os filhos, no emprego, com Deus. Só que Deus ouve isso tudo. Então, quando uma pessoa é fraca e adere a esta prática, ela perde o brilho da vida. Os seus pensamentos, a sua fala,
as suas atitudes são todas reprovadas por Deus. E se uma pessoa é reprovada por Deus, a vida fica sem sentido. 1 Samuel 16,14 diz: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno. Claro, isso estamos falando do Velho Testamento, que o Espírito Santo entrava, saía. Agora não, ele nos cela, ele é um espírito conosco. Mas só para você ver a intensidade do murmúrio de Saul, que o Espírito Santo se afastou dele no Antigo Testamento e entrou nele um espírito maligno, por causa da murmuração. E no Novo Pacto, o que Deus faz quando uma pessoa murmura? Ele diz em Gálatas 5,4: de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar na lei, da graça decaíste. Quantas vezes você ouve uma pessoa murmurando contra a palavra da graça? Dizer não, porque o batismo, não, porque o jejum, não, porque você está murmurando, queixando-se, julgando, criticando, e a Bíblia diz: de Cristo vos desliga, ou seja, das doutrinas, e decai, ou seja, não recebe mais nenhum benefício. Então o murmurador é autodestrutivo. Número 2, o murmurador está cego espiritual, porque ele não vê Deus agir, ele não vê cura, ele não vê um milagre, ele não vê a revelação da palavra. A sua visão é apenas fazer vítimas pelo veneno da sua palavra. Olha, nós tínhamos uma igreja em Portugal gigante, para Portugal, para a Europa, e por causa da murmuração, eu não estava lá para defender a igreja. Chega um murmura, chega outro fala mal, chega outro diz, chega outro acusa, e uma igreja hoje é 10% do que ela era quando eu estava lá, por causa dos murmuradores. Então o murmurador é autodestrutivo, o murmurador é um cego espiritual. Terceiro, o murmurador perde a memória espiritual do que o Senhor já fez na sua vida. Você sabe, assim foi com o povo antes de entrar na terra prometida. Como é que começou o murmúrio? Por um relatório desanimador, derrotista dos espias. Então Deus disse em Números 13, 1-3, disse o Senhor a Moisés: amado, quando Deus fala, Ele tem planos, Ele tem propósito, não há erro, não pode haver erro, então Ele não seria Deus. Então Deus disse: Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Portanto Deus disse: olha, eu tenho uma terra, a terra é cheia de fruto, tem figo, tem leite, tem mel, tem uva, tem tudo de bom. E para vocês ficarem em paz, como eu já vos dei essa terra, manda lá os principais cabeças, os príncipes, para ver se o que eu estou dizendo é correto ou não. E Moisés pegou os 12 e os enviou. Olha agora, um dos assuntos mais problemáticos das relações do homem com Deus, que é a dúvida. Dúvida procede do maligno. Então diz a palavra do Senhor: vede a terra tal que é, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se poucos, se muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? Tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra fértil, ou se é fértil ou estéril, se nela matas ou não. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã de Cádiz. E deram-lhes contas a eles e toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Está aqui, olha, tem figo, tem mel, tem manga, tem cajá, tem jaca, tem tudo. Tudo conforme Deus disse. E eles começaram a relatar a Moisés: Moisés, nós fomos à terra que nos enviaste. E olha, é verdade,
tem mana leite, mana mel. Olha aqui os frutos, maravilhosos. Agora, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes, são fortificadas. Ali também vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra Negueb, os heteus, jebuseus, amorreus, tudo filho da perdição, hein? Habitam na montanha. Os cananeus ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque olha, nossa fé nos diz, vamos prevalecer, isto é plano de Deus, ninguém pode alterar os planos de Deus. Porém, os homens que com ele tinham subido. Agora começa a murmuração. Josué e Caleb disseram: vamos, cura, milagres, prodígios, vendas, compras, nação intocável, diadema, coroa, é verdade tudo o que Deus diz, não poderemos subir contra aquele povo. Eles são mais fortes do que nós. Diante dos filhos de Israel, olha o que eles fizeram. Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar, ela devora os seus moradores. O povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos deles. Pronto, selaram a derrota. A trombeta não tocou um sonido claro. A má confissão começou a permear o coração de todos. Veja que no versículo 32 diz que eles infamaram a terra que Deus disse que era produtiva e que era deles. Eles começaram a murmurar. Começaram a maledicência, a murmuração contra quem? Contra Deus. Porque toda murmuração é contra Deus. Eles se esqueceram do agir de Deus em seu favor. Eles se esqueceram do livramento dos egípcios. Eles esqueceram da travessia do Mar Vermelho. Eles se esqueceram das providências físicas e espirituais que Deus deu no deserto. Então, eles começaram a dizer: oh, Deus é um mentiroso. Não é verdade que nós vamos entrar nessa terra. Nós vimos lá baitas gigantes. Nós somos gafanhotos. Os crentes têm esse costume de se olharem e se verem menores do que são. A Bíblia diz cabeça, ele diz sou cauda. Por cima ele diz estou por baixo. Está sol, ele diz está frio. Está frio, dá sol. Então isto irrita o coração de Deus. Porque é falta de confiança. É falta de fé. É cegueira espiritual. E você sabe, quando o povo estava ali, já no borderline, na fronteira para entrar na Canaã, havia apenas um pequeno deserto. Mas isto também é humano e chegou aos dias de hoje, porque às vezes um pequeno deserto que a gente enfrenta, um pequeno vale, não saiu logo o dinheiro, não veio logo o negócio, não veio logo a resposta do banco, a pessoa se esquece de tudo, se esquece da fé, se esquece de onde Deus a tirou, começamos a lamentar e a murmurar. E normalmente, qual é o murmúrio do século 21? Deus se esqueceu de mim. Vou largar tudo. Vou sair da igreja. Para que eu vim para cá? Eu esperava um namorado, não apareceu ainda nenhum. Onde está Deus da igreja? Cadê esse varão de Deus que Deus preparou para mim? Já tenho 3 semanas na igreja e ninguém bateu ainda no meu telefone. Calma, vai chegar o varão de Deus. Sabe por que Deus não gosta de murmuração? Porque em Hebreus 10, 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Quem fez a promessa é fiel. E se você não acredita na promessa, você está dizendo, ele é infiel.
Quarto lugar, um murmurador sempre influencia negativamente. Sempre. Ele não influencia positiva. Veja o que aconteceu. Números 14:1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite toda. Você já viu que são 3 milhões de pessoas gritando e chorando? Três milhões, aquele ranho todo lá no nariz, 3 milhões de pessoas começaram a gritar. Você imagina se um choro de uma pessoa já incomoda 3 milhões de pessoas? Agora, murmuraram contra quem? Diz em Números 14:2: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, contra os seus líderes. Toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou nesse... Você vê, que bobagem, desejando a própria morte. Era melhor termos morrido. Era melhor termos... Porque eles estavam ali para entrar na terra prometida. Estava tudo muito próximo. Primeiro eles fizeram a queixa contra os líderes. E depois diz o versículo 3: e por que nos traz o Senhor a esta terra? Agora já não era só contra o líder, os líderes Moisés e Arão, agora já era contra Deus. Por que Deus nos trouxe a esta terra? Para cairmos a espada, que as nossas mulheres, nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha o murmurador, como ele é destrutivo e venenoso. Você está pagando dízimo? Deus já te deu um palácio na Vieira Solto? Não. Então Deus não existe. Deus disse que se eu dizimasse, Ele abriria a janela do céu. Então o murmúrio primeiro é sempre contra o líder da igreja. É assim: irmão, não tenho visto a senhora na igreja. Olha, faz muito frio. A igreja, lá fora está 55 graus. Ai, aqui é muito gelado, então eu não venho. Ok, então desliga o ar. Irmã, eu não tenho visto a senhora. Ui, aqui dentro é muito quente. O senhor comprou um Hitachi, já só faltam 2 prestações. O senhor não bota para trabalhar o Hitachi? Está muito calor. A senhora deixou de vir à igreja, estava frio. Eu mandei desligar, agora está quente. E você sabe, a figura de um líder, ele é alvo de bem e de mal, de amor e ódio. Não há como. Fizeram isto com Cristo. Agora, a coisa toma uma dimensão maior, porque eles se voltaram contra Deus. Foi por isso que Deus disse: olha, murmuraram contra mim. Disse: por que Deus fez isto? Ele quer a nossa morte. Ele quer que as nossas mulheres, as nossas crianças sejam... Você vê, olha o murmurador contra Deus. Olha o murmurador contra Moisés. Você sabe quantas vezes na história da nossa igreja nós já tivemos que recomeçar a juventude? Pelo menos umas 10 vezes nesses 37 anos. Nós já tivemos reuniões de jovens de 1.500, 1.200 jovens. Mas um murmurador se levanta, toca o telefone, fala para o outro, põe no Facebook, faz isto, faz aquilo, e às tantas desaparece a juventude. Vamos recomeçar outra vez. E que trabalha, e luta, e levanta novo líder. Aí vem um murmurador. Isto é dramático. Por isso nós temos que ter muito cuidado, porque a tendência nossa é reagir com a mesma murmuração, e não pode. Eles disseram: olha, Deus sabe tudo, mas nós sabemos mais. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Mas Deus disse: não, você sofreu lá 400 anos. Faraó pisava na vossa cabeça, mandava fazer tijolos. Primeiro ele dava massa e palha, depois era só palha sem massa, depois só massa sem palha. Vocês penaram. Agora
ali está a fronteira, está chegando ali, olha lá, fui eu que vos dei essa terra. Olha, não era melhor voltarmos para o Egito? Você sabe que Egito é lugar de quê? De escravidão. Não era melhor eu não ter vindo à igreja? Eu poderia estar lá no Egito. Egito lá fora é cocaína, é crack, é maconha, é bebida alcoólica. Você sabe quanto se gastou para fazer esses carros alegóricos, essas festas todas de carnaval? Milhões e milhões que o governo deu. Vê se eles dão um tostão para as igrejas. Veja qual é o governante, ou municipal, ou estadual, ou federal, que diga, olha, as igrejas estão fazendo um trabalho de libertação maravilhoso, vamos dar 20 mil reais para cada igreja por ano, 10 mil reais, 1 mil real, 1 mil, vamos dar 1 real, para não ser muito, 1 real, não dão. Aí vem a escola de samba, dão, aí vem parada gay, dão, aí vem a parada das vadias, e dão, e da cocaína, e dão, porque esse é o mundo. Esse é o mundo. E nós o que temos que fazer? Oração, confissão, e não podemos nos deixar levar por este hábito diabólico que tem sido difundido na sociedade, nas famílias, nas igrejas, porque olha, o murmurador tem uma alma perversa. Ele destila veneno para recrutar seguidores fracos. A última vez que eu tive na jornada, eu expliquei sobre alimentação, lá em Portugal. Expliquei, olha, glúten faz mal, trigos faz mal, álcool faz mal, açúcares, óleo diabetes, 41 mil pessoas amputadas. Expliquei o que se passava aqui no Brasil. Grande parte das pessoas idosas em Portugal é diabéticas, morrem sem saber que são diabéticos, morrem cegos, amputados. E quando eu expliquei isso tudo à igreja, se levanta uma família, que todos eram fortes, e disseram, não, isso não vai ficar assim. Nós vamos começar a murmurar contra o pastor. E murmura daqui, murmura dali, fizeram, foram para uma outra igreja, começaram a fazer sopa na outra igreja para chamar, com trigo, para chamar as pessoas da nossa igreja, dizendo, o Miguel Ângelo não dá sopa. Ah, mas não dou sopa mesmo, irmão. Para ninguém, como é que eu vou dar sopa? Nós aqui damos sopa. Então lá vai o povo, coitado, porque isto é uma influência negativa. É uma fraqueza. As pessoas são envenenadas. Deus sabe da verdade do que eu estou dizendo. Tem pessoas que destilam veneno para recrutar seguidores fracos, que vão nos nossos filhos nas escolas, dizem assim, olha, você tem o direito aqui, escolhe, você é rapaz ou moça, é do gênero, o que você quiser, e dá um kit gay, influenciam, e as tantas, nós temos uma sociedade aí, cheia de vergonha mundial, amado, porque os murmuradores perversos, que têm veneno, recrutam, semeiam discórdias, difamam ministérios, envergonham chefes de família, maculam mães. E Paulo disse em Romanos 2:23, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha, nós estamos aqui hoje aproximadamente 1000 pessoas, mas se a Preta Gila amanhã mandar fazer aqui um cordão aqui na frente, vão vir 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas na Rio Branco, tudo se esfregando uns nos outros, cheiro de sovaco por todo lado, não tem banheiro químico, faz na rua, urina aqui, faz lá, todo mundo. E onde Deus está? Não está. Depois a sociedade diz, o Brasil está mal. Eu até hoje não consegui entender, não sei se não é da minha cultura, não consegui entender como é que o indivíduo passa das 4:30 da manhã à meia-noite, pulando e saltando no carnaval, e depois diz assim, Deus não existe.
um jogo de futebol, 70 mil pessoas. Flamengo! Tem culto, 100 pessoas. Você vê como é que a sociedade está totalmente envenenada? O nome de Deus tem sido blasfemado por causa de pessoas, amados. Deus nos livre de termos algum murmurador aqui dentro de uma família, dentro da igreja, dentro de uma empresa. Olha, há pessoas murmuram dentro das empresas e falam mal de um e do outro, do patrão, do chefe, e as tantas, a empresa está toda contaminada, a família está toda contaminada, a igreja está toda contaminada. Então os 10 espias murmuraram porque duvidaram da capacidade de Deus. Só Josué e Caleb disseram, Números 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos, foi Deus que disse, vamos lá, vamos possuir a terra, certamente prevaleceremos. E depois nos Números 14:6-12 disse: E Josué, filho de Nun, e Caleb de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra, nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão podemos devorar, claro, pão sem glúten, e podemos devorar. Retirou-se deles o amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Você vê qual é a diferença entre o murmurador e o homem da fé? Vai vir gente que diz que você não vai comprar, que você não vai vender, a tua loja vai fechar, que os seus negócios vão arder. Você não pode reagir como murmurador, dizer: realmente, por que Deus, a minha igreja não tem o Espírito Santo? Não, você tem que ser com Josué e Caleb. Deus está conosco, Deus não nos abandona, Deus é nossa vitória. Mas apesar disso, disse Números, toda a congregação disse que os apedrejassem. Estavam tão influenciados, tão envenenados pela murmuração. Quando Josué se levantou com uma voz de fé, e Caleb disse: dá pedra nele. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Agora vem o retorno. E é aqui que eu quero que você entenda, amado. Nós estamos tratando disso para o nosso bem, para o bem da tua família, para o bem da igreja. Eu detesto murmurador, detesto. Assim como Deus detesta. Sabe o que Deus disse? Com pestilência o ferirei, o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Estes que mandaram apedrejar, estes que murmuraram, o Senhor diz: com pestilência ferirei. Você sabe o que é pestilência? É peste. Você se lembra como é que Deus fez na saída do Egito? Mandou o quê? Pestes. Foram 10 vezes, 10 pragas, pestes. Eu não quero ser ferido por pestes, amado. Eu não quero ser deserdado, perder o meu direito da bênção de Deus. Eu não deixo ninguém murmurar perto de mim. Não deixo. Porque eu sei que isso contamina. Josué e Caleb não nasceram para serem influenciados por vozes murmuradoras. Eu não nasci para ser influenciado pelos 10 espias. Eu nasci para ser influenciado por Josué e Caleb. Você nasceu para ser influenciado pela fé de Josué e Caleb, que creram no que Deus disse, que creram no que Deus prometeu. Porque a Bíblia diz: quem fez a promessa é fiel. Agora, para terminar, apóstolo, por que 10 pensavam de uma forma e 2 pensavam de outra? Números 14:24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito,
Quer dizer que ele tinha o espírito da fé. Os 10 começaram a dizer: vamos morrer, Deus não fala nada, tudo é mentira, a igreja não diz. E eles disseram: não, show da minha vida. Diz que havia um espírito diferente. E eles perseveraram em seguir. E Deus disse: eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Quer dizer que um murmurador pode destruir a sua família toda, e um homem de fé pode fazer a sua descendência toda entrar nas promessas do Senhor. Que Deus nos ajude, meu amado, a sermos pessoas como Josué e Caleb, que tem um outro espírito, que tem um espírito da fé, que tem um espírito da gratidão, que tem um espírito voltado para a palavra, que acreditam no que Deus diz, e são os vencedores do século 21, meu amado. Acredito nisso. Deus tratou a minha vida há muitos anos atrás, para que na minha boca não existisse murmuração. Eu passei por problemas gravíssimos em 1999 para 2000. Penei, como diz o português. Você nem imagina, porque eu não posso contar publicamente ainda, o que se passou através da murmuração de pessoas. O que aconteceu com a minha vida. Sabe o que eu mantive? Uma confissão em Jesus. Eu disse: Senhor, eu creio no que tu dizes, a tua palavra não voltará vazia, nasci para ser um vencedor, tenho uma têmpera de guerreiro, tenho o DNA de um vencedor em Cristo. Então, tudo isso que está sendo dito, tudo isso está sendo difamado, tudo que está sendo proclamado, cairá por terra. Passaram os 15 anos, eu estou aqui, feliz, saudável, vencedor. E os outros? Pestilência. Então vale a pena. Vale a pena. Que Deus não encontre nunca, amado, nos nossos lábios palavras frívolas, palavras de murmuração, de queixa. Se está frio, você traz um casaco. Se está quente, você vem com uma blusinha de malha. Se chove, um guarda-chuva. Se não chove, uma garrafinha d'água. Se tem lama, sapato mais alto, plataforma. Se está tudo normal, chinelo havaiana. Mas que Deus nos honra a todos, amado, para entrarmos nas promessas de Deus. Amém, e assim seja. Uau! Uau! Só os fiéis têm capacidade de aplaudir uma palavra dessas. Vamos ficar de fé. Meu bispo amado, bispo Sérgio, meu filho querido, líder do corpo ministerial, venha nos impetrar a bênção final. Graças a Deus. Estendam as mãos para o altar. Deus amado e bendito, o nosso coração está em júbilo, Pai, por esta palavra, por estes ensinamentos, Pai, que Tu destes através do anjo das nossas vidas. Ó Deus, cremos que esta palavra já está frutificando no nosso coração, já está produzindo a nossa mente, Pai, coisas boas, para ao sairmos daqui possamos praticar estes ensinamentos e ver os frutos na nossa vida diariamente. Ó Deus, nós declaramos uma noite maravilhosa, uma semana em perfeita vitória, independente de qualquer coisa, porque cremos nas promessas de Deus e sabemos que tudo vai cooperar para o nosso bem. Assim, Senhor, saímos felizes e em paz,
em paz seremos guiados em nome de Jesus. E que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito sejam com todos hoje e para sempre. E aqueles que não murmuram, mas confiam e confessam as promessas, digam amém e amém. Creia nas promessas do Pai, são para você. Amém.